Ele é escritor, palestrante, consultor corporativo. Ele colabora com várias empresas que desejam treinar os seus colaboradores. É um dos homens mais sábios que a vida me deu a oportunidade de conhecer, César Romão. Inclusive, com um livro que eu comecei a ler, fui anotando aqui, ó, colocando meus papeizinhos aqui. E quero hoje fazer um programa especial com ele. Ensinamentos bíblicos para o sucesso. Romão, seja muito bem-vindo, um bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com você. Quando eu digo assim, eu fui lendo este livro e uma das características desse livro é assim, a simplicidade e o jeito simples de falar da palavra de Deus. Aí você seleciona um pequeno texto da palavra de Deus e a partir desse texto faz uma reflexão e uma adequação para os dias de hoje. Alegria de poder te receber, inclusive trazendo a palavra de Deus, ao som de boa música também, com o nosso bom Padre Fabiano. Padre, você vai junto aqui nos ajudar a fazer um programa especial. Pode ser? Claro. César, eu sei que você tem assim, mais de 30 livros, não é isso? São 25 ao longo da carreira em diversos países. Em diversos países. Tanto assim que um dia eu vi um livro, eu falei, nossa, eu conheço o autor, porque eu só lia o nome do autor. As outras letras eu não lia nada, estava escrito em russo, não era isso? É verdade, são 12 títulos na Rússia e é impressionante, né, como eles também, embora pareçam um povo assim mais rústico, né, mas não tem nada disso não. São extremamente espiritualistas, eu tenho 12 títulos lá, eles fazem o mesmo sucesso que fazem aqui. As pessoas lá têm os mesmos problemas que temos aqui. O ser humano é mais ou menos o ser humano em qualquer parte do planeta, é isso, né? Eu queria começar com uma primeira reflexão. Se você já tem o livro, você pode abrir o livro na página 9. Se você não tem, procure saber. É Alta Life. Alta Life é a editora, Isso. certo? Então é super simples, fácil, você também pode segui-lo nas redes sociais. Ensinamentos bíblicos para o sucesso. Qual que é a sua rede social? É fácil, é o meu nome, César Romão, aparece todas elas lá. Devemos oferecer algo antes de pedir algo. Do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 17. O que é que diz esse texto bíblico? Diz assim: tomado pela tristeza do sepultamento de João Batista, Jesus retira-se de barco para um lugar deserto. Mas a multidão o segue e os discípulos ficam preocupados em como aquelas pessoas se alimentariam. Jesus pergunta o que os discípulos têm para oferecer. E eles respondem, apenas 5 pães e 2 peixes. E se eu não estou enganado, me parece que era uma criança que tinha levado uma lancheirinha e a mãe tinha preparado para ele. É mais ou menos isso. Você sabe, Dalcides, nós estamos muito viciados em pedir, 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 pedir. Inclusive nas nossas orações. Inclusive nas nossas orações. Mais de 80% das orações que são feitas, ou dos pedidos que são feitos, são pedidos próprios. Aí, nessa passagem, Jesus nos ensina que nós temos que ter algo a oferecer. Ali você tinha peixe, você tinha o pão. Aí ele pôde multiplicar, porque se ele não tivesse o pão e o peixe, a multiplicação não aconteceria. Por quê? Porque nós só multiplicamos o que temos. Então, antes do seu pedido, antes da sua oração, é muito bom você se auto-perguntar se você tem um peixe, se você tem um pão, o que é que você tem feito em relação à sua fé? O que é que você tem oferecido a Cristo? O que é que você tem realizado em nome de Cristo? Porque Ele vai multiplicar. Se você não tiver nada, se você não tiver o pão, se você não tiver o peixe, como Ele vai multiplicar? Como Ele irá fazer o milagre? Os milagres acontecem quando as pessoas, antes de pedir, oferecem. E eu estou pensando, acho que é uma das primeiras vezes que eu tenho uma interpretação, que eu ouço uma interpretação sobre esse texto bíblico. Porque eu sempre tenho um olhar focado a partir do momento em que o milagre acontece. Tanto assim que diz o texto que ainda sobraram cestos e cestos
de pães e de peixes. Eu olhando para a minha vida, todas as vezes que eu me preocupei mais em ser generoso do que em pensar de forma egoísta, não só eu ajudei a solucionar o problema dos outros, mas eu senti uma satisfação, uma alegria interior muito maior. Então, quando a gente se coloca nessa postura que o César Romão está dizendo, de servir, de oferecer aquilo que a gente tem, não só a gente cuida daqueles que estão ao nosso redor, mas o nível de satisfação em relação à vida cresce dentro de cada um de nós. Padre, esse texto chama a sua atenção de alguma forma? Sim, é um texto muito bonito. Também sempre estudei com a ótica da frente, né? Eu também nunca tinha pensado e questionado sobre o anterior. Embora tenha escutado uma música uma vez muito bonita que diz sobre a história desse menino que levou os 5 pães, os peixes, né? E o título da música é que nem sempre se sabe os detalhes dos milagres, mas os milagres acontecem. Eu vejo que o ofertar, o oferecer, o se colocar à disposição do outro já é um grande milagre. O maior milagre não foi nem tanto a multiplicação, no meu ponto de vista, foi a iniciativa do menino de levar a Jesus o pão e o peixe. E de a gente também não se sentir inferiorizado quando a gente tem pouco a oferecer. Sim. Porque se esse menininho tivesse ficado assim meio sem graça, falando assim, eu tenho aqui alguma coisinha, mas é melhor nem falar nada, porque com isso não vai ser possível fazer nada. Deus pode pegar aquilo que é o pequeno em nós, aquilo que é o nada em nós, e saciar não só a fome, mas assim a sede de muita gente, a esperança de muita gente. Muitas coisas lindas podem acontecer a partir daquele pouquinho que a gente tem e que a gente coloca em comum. Que coisa mais linda! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Padre Fabiano Rodrigues. Minha gente, essa música é do Padre Zezinho. E eu me lembro dessa música, eu cantava quando eu ainda era bem jovenzinho. E eu que nasci também na cidade do interior, lá em Piracicaba. Essa música, para quem é do interior, tem assim um sentido ainda maior. César Romão, você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. São Paulo. No bairro da Vila Prudente, onde está hoje ainda toda a minha família. Sou paulistano. Gente, tem uma história que eu acho que tem tudo a ver com a página 25 desse livro. Olha aí. A guerra havia terminado, mas deixou marcas de morte e destruição por toda parte. As pessoas buscavam reconstruir suas casas. Os dias passavam e o trabalho árduo dos moradores ia transformando as ruínas em novos edifícios. Também faltava reconstruir a igreja local, para que todos pudessem agradecer a Deus a bênção da vida, já que muitos morreram por causa da guerra. Antes das explosões, havia uma estátua de Cristo considerada verdadeira obra de arte. Vários artistas se uniram para resgatar, em meio aos escombros, os pedaços da estátua para colocá-la em pé novamente. Mas apesar de todos os esforços, não encontraram as mãos. O tempo passou e finalmente chegou o dia da reinauguração da igreja. Todos estavam curiosos para saber se as mãos do Cristo haviam sido encontradas. A expectativa era grande. Para a surpresa geral, a estátua estava sem mãos. Mas a criatividade do artista surpreendeu a todos. No lugar das mãos, havia uma frase de grande efeito. Eu não possuo mãos, só posso contar com as suas. Minutos de um novo dia que está só começando. Por que eu falei da página 25? Porque na página 25 você faz uma referência ao Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Temos de fazer a nossa parte. E ali então você diz assim que ao passar por um homem cego, Jesus explica que nem o homem, nem os pais pecaram para que isso acontecesse, mas que ele poderia ser um instrumento para a obra de Deus. Então, Jesus cuspiu na terra, fez lodo, com saliva,
e untou com o lodo os olhos do cego. E disse assim: vai, lava-te no tanque de Siloé. O homem fez exatamente aquilo que Jesus mandou e ficou curado. Você chama a atenção nesse texto dizendo o seguinte: Jesus faz de uma forma simbólica, né? Jesus podia ter feito acontecer com uma simples palavra, mas existe todo um ritual. E ao mesmo tempo manda que esse cego vá até um tanque, onde era comum as pessoas irem, inclusive para conseguir bênçãos, graças, milagres. O que Jesus está querendo dizer quando manda esse alguém seguir aquele ritual que era comum? Alcides, o nada e o pouco são a grande matéria-prima de Deus. É sempre o nada e o pouco. Mas tem que existir algo para que o milagre aconteça. Se você analisar os milagres de Cristo, por exemplo, as bodas de Canaã, tinha que ter água na ânfora para ser transformada em vinho. Se não tivesse água, não haveria transformação, não haveria o milagre. Como você bem disse, Jesus não precisava ter feito aquele pequeno ritual, ter molhado a terra, ter passado o barro no rosto e ter o mandado ao tanque. Bastava ele dizer: está curado. Porém, nós não temos fragilidade ao que é fácil. Nós não temos entendimento ao que é fácil. Nós não temos gratidão ao que é simples. Se ele simplesmente tivesse dito àquele homem, né, você está curado, ele fala: puxa vida, né, foi tão fácil, foi tão simples, eu não precisei nem fazer nada. Eu acho até que eu já estava curado e não percebi. Isso acontece. Bem típico do ser humano, né? Olha, analisando bem, eu acho que já tinha começado antes, né? Eu tenho muitos amigos médicos que eles tratam das pessoas durante anos, principalmente pessoas com câncer. E de repente, um dia, todo aquele tratamento tem efeito. Porque médico, eu ouvi você aqui no início do programa falando da sua mãe e achei maravilhoso, porque eu acredito que todo médico é um anjo, né? Deus usa os médicos para fazer milagres, né? Então todo médico é um anjo, até porque eles estão de branco, talvez seja essa a razão. As pessoas têm muita dificuldade em acreditar no simples. Então, se você avaliar todos os milagres de Jesus, você vê que ele montava um pequeno ritual para estes milagres. Se ele não coloca o barro, não é o barro que curou, ele já estava curado. Quando ele colocou o barro, ele já estava curado. A ida até o tanque, né, é um pequeno ritual para que a pessoa faça uma entrega. Eu falo muito disso no livro também. Qual é a sua disposição para se entregar? Qual é o tamanho da sua entrega? Por quê? Porque a entrega foi a grande lição, talvez uma das, né, que Cristo tenha nos dado. Porque o que é que ele fez naquela cruz? Ele se entregou. E muitas vezes, Alcides, nós não nos entregamos. A gente resiste, a gente luta, nós somos escravos do ego, somos escravos daquilo que não é bom. As pessoas hoje deixam de ser boas pela maldade que lhe fazem. É uma coisa impressionante, eu vejo muito isso. Ah, mas me fizeram isso, eu vou fazer também. Ah, mas me enganaram, eu vou enganar também. Então, não perca a sua bondade pelo mal que lhe fazem. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele sabia ali o que cada um iria fazer. Mesmo assim, ele se mostrou humilde e não perdeu a bondade. Ele lavou o pé de cada um deles, inclusive de Pedro, que disse: mestre, não sou digno que lave os meus pés, né? E ele sabia que aquele discípulo ia negar, mas mesmo assim ele não perdeu a bondade. Então, não perca a sua bondade pelo mal que lhe fazem. E sabe o que eu estou pensando nisso, padre? Eu vi você acenando assim com a cabeça. Estou pensando nisso. Você sabe que a vida da gente ficaria mais simples se tá ali, né? O discípulo que vai negar Jesus. Jesus sabe que ele será negado. Está ali o discípulo que vai trair Jesus. Jesus sabe que irá traí-lo. Mas Jesus não muda a atitude. Não porque Jesus é bobo, mas porque Jesus não está fazendo aquilo de lavar os pés só
para contentamento ou merecimento desse ou daquele. Talvez não houvesse merecimento nenhum da parte daqueles discípulos para aquele ritual que estava acontecendo. Mas Jesus estava olhando além, algo muito mais profundo, ensinando para toda a humanidade um comportamento a partir daquele comportamento. Então Jesus não estava olhando ali para o pequeno, para o instante. Jesus estava com uma visão muito mais ampla. 51 minutos de um novo dia que está só começando. Tudo a ver com mocidade ociosa, velhice vergonhosa. Não desperdice seu talento. Está aqui, ó, do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Em outras palavras, não deixe que a sua vida passe sem você fazer essa vida valer a pena. E a reflexão é do livro de César Romão, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Um livro maravilhoso que eu quero indicar para todo mundo. Inclusive, você que está em casa, você pode seguir o César Romão nas redes sociais. cesarromão.com.br é o site também que você pode ter acesso a tudo o que o César Romão produz. De alguma maneira, existe em cada pessoa um talento nato, aquela competência que ela possui em seu DNA. Algo que ela consiga fazer melhor do que todas as coisas pelas quais decidiu atuar em sua vida. Algumas pessoas conseguem descobrir isso bem cedo, outras nem tanto. Algumas nunca descobrem. A maioria consegue fazê-lo em tempo, mas nem sempre pode fazer desse talento algo que traga movimentos existenciais positivos. E aí você se baseia nesse texto bíblico. Não deis aos cães as coisas santas, nem deixeis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Em outras palavras, não desperdice o seu talento. César Romão, forte isso, hein? Bastante. Você sabe, Dalcides, que Deus, quando nos dá a vida, junto com a vida, Ele nos dá virtudes. Todos nós recebemos virtudes. São os nossos talentos. E as pessoas a quem Deus entrega a virtude, Ele também capacita. Você precisa entender isso. Em Pentecostes, por exemplo, na passagem de Pentecostes, de repente fala-se assim, e os discípulos saíram falando em outras línguas. E na realidade saíram mesmo, porque naquele momento, Cristo capacita cada um deles, para que eles possam sair pelo mundo e pregar o Evangelho. Então, alguns falavam em grego sem nunca ter imaginado o que era aquilo. Então, Deus, Ele nos capacita, Ele quer que a gente use as nossas virtudes. Mas, o que a gente faz? A gente sabe que aquela pessoa não é uma pessoa boa, mas você está sempre convidando ela para estar com você e toma lá uns truques dela. A gente sabe que aquela comida vai fazer mal, mas você come. Você sabe que aquela sua condição dentro do trabalho não vai levar você a nada, mas você insiste. Então nós insistimos em muitas coisas que não são nutritivas. E é aí que a gente esquece as nossas virtudes. É aí que a gente esquece os nossos talentos. Aí você deixa de praticar o seu talento porque alguém falou alguma coisa. Então, por exemplo, quando comecei a escrever, eu confesso a você e aos seus amados ouvintes e telespectadores que a coisa que eu mais ouvia era: esquece isso. Que bobagem! Ser escritor num país como o Brasil, no Brasil todo escritor é imortal, porque não tem onde ficar imorto, Romão. Esquece isso. Mas o que acontece? Eu fui fiel àquilo que eu acreditei ser o meu talento. Então, ao longo da carreira, são 25 livros, levando mensagens a diversos países até que pouquíssimos brasileiros chegaram lá. E as pessoas dão ouvido ao que as outras falam. Para mim, talvez esta seja a ação que mais inibe talentos. Quando nós nos importamos com o que os outros falam ou pensam a seu respeito. O que os outros falam ou pensam a seu respeito é problema deles. Exercita o seu talento. Não fique querendo aprovação. É como
as pessoas que conversam e de repente, no meio de uma conversa de 100 palavras, 50 palavras é assim. Não é verdade? Entendeu? A pessoa fica querendo aprovação, aprovação, aprovação. Você não precisa da aprovação de ninguém. Deus já te deu essa virtude, já te deu esse talento, Ele já te aprovou. Executa, porque ninguém vai apreciar aquilo que você faz da maneira que você imagina. A não ser quando você atinge o êxito, a não ser quando você atinge o sucesso. Eu tenho livreiros que no começo da minha carreira chegaram a devolver livro depois de uma semana de ter comprado. Ah, Romão, olha, eu vou devolver tudo aqui porque isso aqui não vai vender, eu me arrependi de ter comprado. Hoje são meus amigos e até faturam alto hoje com os meus livros. Mas eu não abandonei o meu talento, o que eu acredito que seja o meu talento. Então, não abandonar o seu talento. Primeira coisa, ou talvez a única que você deve fazer, não dê ouvidos ao que fala. Não busque essa aprovação de ego que existe por aí. Não queira ser querido, não queira ser gostado. Hoje existe uma necessidade que as pessoas gostem. Olha, eu quero ser amado, eu quero ser gostado. Bom, essa questão do amor também é bem interessante, porque eu quero ser amado. Bom, tudo bem, mas você ama? Eu quero que a minha mulher me ame, eu quero que o meu marido me ame, mas e você? O que é que você tem feito nesse caminho? Então, Deus te deu virtudes e te deu um talento. Seja fiel a Deus, a Cristo, e exercite esse talento. A página 109 diz assim: você pode vencer o medo. O livro de César Romão, né? Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Talvez um dos constrangimentos mais comuns veiculados pela sociedade seja o medo. É um tal de cuidado com isso, cuidado com aquilo. Você não deve fazer isso, você não deve tentar de outra forma. Devemos ser precavidos, sem dúvida nenhuma. Mas cuidado, porque o medo ele pode nos inibir. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o texto bíblico que gera essa reflexão. A carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O medo tem assim a sua característica positiva, que é nos preservar. E nós só chegamos aos 54 anos de idade, por exemplo, como eu estou, graças também a um pouco de medo, porque se eu não tivesse tido medo ao longo desses 54 anos, certamente eu teria me metido em alguma situação assim, de risco muito grave. Por outro lado, o medo ele também pode imobilizar a gente, impedir que a gente cresça. Esse equilíbrio me parece ser sábio. Perfeito, Dalcides. Coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar do medo. A grande questão que as pessoas precisam compreender é isso. Ter medo é natural do ser humano. O medo é um elemento de alerta de todos os mamíferos, de todos os elementos vivos da Terra. Mas nós precisamos, apesar do medo, seguir em frente. Você fez aí a apresentação, a citação desse filme, e eu ouvi uma coisa ali nesse texto do filme que eu ouço muito. Mas, Romão, eu não acredito em Cristo. Romão, eu não acredito em Deus. E olha que coisa interessante, eu falo isso no livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Não é o fato de você crer ou não que deixa que Deus atue sobre você. A energia divina, ela é como a nossa gravidade. A energia divina é como a gravidade. Se eu disser para você agora, Dalcides, você acredita na gravidade? Você pode dizer para mim, não. Aí eu digo, olha, pega a sua caneca, segura e solta. Ela caiu. Exatamente. E por que ela caiu, Dalcides? Independentemente de eu acreditar ou não. Não, ela vai cair e vai quebrar. A gravidade existe independente da sua crença. Ela está no seu entorno. Assim é a obra de Deus. Ele não depende da sua crença para fazer um milagre em você. Às vezes você pode até ter tido um milagre e você não aceitou, mas o milagre existiu. Então Deus não precisa que você acredite nele para ele atuar em você. Ele está aí, ele está atuando. E para isso nós precisamos de coragem.
Porque todos os caminhos que levam ao Cristo, que levam a Deus, é necessário coragem. Se você pegar a trajetória de todas as personalidades bíblicas, você verá que nelas houve um elemento em comum, a coragem. Quando um pai tem que sacrificar o próprio filho, olha que coragem. Pensa você é pai, você é mãe, e Deus diz a você assim: sacrifica teu filho. Você precisa de coragem para atender um pedido desse. E o interessante é que o milagre acontece quando a coragem aparece. Guarda isso, ó. O milagre acontece quando a coragem aparece. Mas o meu milagre não aconteceu, faltou coragem aí, precisa um pouquinho de coragem. Você precisa dar um passo no vazio, precisa deixar acreditar que a gravidade vai agir, queira você tenha fé nela ou não. Romão, então eu não tenho que ter medo de nada? Não tem como não ter medo de nada. O medo é um metabolismo dos mamíferos. O que você não pode deixar de ter é coragem. Então toda vez que você sentir que o milagre não chegou, está faltando um pouquinho de coragem para você. Todos os personagens bíblicos, sem exceção, que se aproximaram de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, com relação a Cristo, observe, eles tiveram coragem. Zaqueu teve coragem. Zaqueu subiu numa árvore que era o sicomoro. Aquela árvore dava, e dá até hoje, né? A região ainda tem muito sicomoro. Aquela árvore dava uma coceira danada, por isso que ninguém subiu, só ele. Porque ele teve coragem, ele não se preocupou em ficar com coceira. E a coragem dele fez com que Cristo o visse, embora fosse um homem de pequena estatura. Então coloca coragem aí na tua fé, porque não basta só ter fé também, você tem que ter coragem de exercitar a sua fé. O Igor está me falando de uma frase de Edith Stein. Coragem é ir com medo. Pronto, Edith Stein. Você procura aí nas redes sociais. Coragem é ir com medo. Ou seja, é o que o Romão está falando. Não é não ter medo, mas é apesar do medo você continuar agindo. Você falou sobre personagens bíblicos. Tem um personagem bíblico, Romão, que sempre me chama a atenção. E aqui eu abro também a reflexão ao bom padre Fabiano. Figura de Jó. As provações são dádivas dos verdadeiros. As pessoas comprometidas com o bem são as escolhidas para serem tentadas das mais diversas maneiras. Os honestos são constantemente abordados por suas propostas ilícitas, como se a honestidade fosse uma aberração da natureza. Em um mundo onde o que vale é a vantagem, sem levar em conta quem está sendo prejudicado. Forte, forte isso. Jó era um homem bom, um homem honesto, um homem verdadeiro. De repente, o diabo se incomoda com aquilo e diz para Deus: Jó só é bonzinho desse jeito, justo, honesto, porque ele tem tudo. Começa a tirar alguma coisinha dele, você vai ver. O rapaz vai ficar revoltado e você vai, assim, não conhecê-lo mais. E Deus disse: não, eu confio nele. Jó não é assim, não. E aí Jó começa a perder absolutamente tudo. E no meio daquela reflexão, daquela angústia, daquela dor, daquele sofrimento, final da história, Jó diz para Deus: Senhor, eu antes só ouvia falar sobre você, mas todo esse sofrimento me fez ver quem o Senhor é. Padre Fabiano, eu acredito muito nisso e que o César Romão traz como ensinamento. Alguns sofrimentos nos fazem ver a Deus, nos aproximar de Deus. É impressionante como algumas coisas a gente não vê enquanto está tudo caminhando, que é uma maravilha. De repente, alguma coisa acontece, tira a gente daquela zona de conforto, abre os olhos da gente e a partir daquele momento a gente vê Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Foi essa a experiência de Jó.
Estou brigando muito com minha melhor amiga por ciúmes. Ela se sente incomodada quando estou muito próxima de outras amizades. Sempre acha que vou deixar ela de lado. E isso está me cansando. Não sei mais como levar isso. Queria um conselho. Milena. Me parece que a amiga tá com um pouco de ciúme. E aí, bom padre e César? César. Para o primeiro? É. Olha, quem está no caminho do céu não dorme no inferno. E muitas vezes, aquilo que criticamos nos outros é o que precisamos corrigir na gente mesmo. Porque nós nos incomodamos com algumas coisas que os outros têm e que, na realidade, é o nosso próprio lado escuro. É o nosso próprio lado que precisamos corrigir. Toda vez que você se sentir incomodado com algo em alguma pessoa, pensa bem se isso não é você, se isso não está em você, se você não é assim, se você não tem que combater este sentimento que não é nutritivo. Aqui tem um texto que você fala sobre os amigos. Os amigos são mensageiros de boas novas, o ponto de reflexão sobre nós mesmos. E muitas vezes um porto seguro ou um ombro onde nosso desabafo pode encontrar um lugar seguro para ancorar. Eles têm defeitos assim como nós temos. Eles erram assim como nós erramos. Mas são amigos. Muitas vezes, o que desejamos mudar neles é o que deveríamos mudar em nós mesmos. Amigos são laços familiares do outro lado do rio, onde o DNA não teve influência. Em todo tempo, ama o amigo e na angústia se faz irmão. Bonito isso, forte. É um texto do livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Olhar mesmo, né, para as nossas amizades também, quais são as amizades que nos ajudam a ser mais de Deus. O padre Fabiano estava falando um negócio, depois fiquei pensando. Falou assim, olha, determinadas coisas, né, que valem a pena, outras coisas que não. Se for necessário, corta, fica com aquilo que é o melhor. Pois César Romão passou a dizer assim, olha, pode ser que a sua atitude no trabalho, se você continuar desse jeito, não vai ser bom. Corta determinadas coisas. Eu vou agora fazer uma adequação à questão da amizade. Pode ser que uma amizade que você tem já há um certo tempo não tenha sido aquela amizade assim boa, não tenha ajudado você a crescer, tenha ajudado você a ficar se sentindo menos, ou então tenha falado muito da vida dos outros e a partir dali toda inveja parece que encontra nessa amizade uma força ainda maior para derrota de ambos, tanto o seu quanto desse amigo ou dessa amiga. Se for necessário, reveja um pouquinho as pessoas com as quais você está tendo muito contato. Sabe uma coisa que eu aprendi, assim, lendo, né, um pouquinho da literatura e tudo mais? Oscar Wilde. Estava lendo um dia, uma coisa me chamou a atenção. A gente, sem dúvida nenhuma, conhece os amigos nos momentos assim, difíceis, nas provações. Mas um jeito também da gente conhecer os amigos é nas nossas vitórias. Por quê? O verdadeiro amigo se alegra com a gente. Quando não é muito amigo, até a forma de festejar a vitória vai ser uma forma assim meio, sabe? Precisa ver se é isso mesmo. Tal. Você vai perceber que ele não está comemorando de alma, de coração. E isso realmente, né, Sabe, tem sentido, né? É mais fácil ser solidário na hora da dor do que muitas vezes comemorar as vitórias na hora da conquista. Mas é o grau de importância que nós damos às coisas que determina o relacionamento que a gente terá com as pessoas. Então, qual é o grau de importância que nós damos a muitas coisas? O padre contou uma história de um amigo dele, posso contar uma minha aqui? Deve. Tomando uma carona aqui no Padre Fabiano. Eu tenho um amigo, ele já tem alguns anos, ele falou, Romão, vou arrumar uma palestra para você no norte, numa cidade do norte, é uma cidade pequena, mas ela tem um teatro antiguíssimo, um teatro famoso. Quem fala naquele teatro ganha o norte e tal. E eu estava começando a carreira, ainda não tinha ido para o norte fazer palestra, e cheguei na cidade.
foram quase 2 dias de viagem. Eu cheguei na cidade, fui lá ver o teatro, olhei o teatro, um teatro antigo mesmo, bonito, Dalcísio, bonito, coisa, sabe? E aí chegou a hora da palestra. Mas quando eu estava lá vistoriando o teatro, né, fazendo o backstage ali, preparando a palestra, eu notei que as cadeiras vermelhas do teatro tinham manchas pretas. Eu falei, poxa, o que será isso, né? E aí eu comecei a palestra e, de repente, no início da palestra, começo a ver morcego voando pelo público. E o público intacto, intacto. O morcego voava, eu falava, poxa, normalmente uma mulher vê um morcego, já fica desesperada, já acha que vai enrolar no cabelo. E o pessoal ali parecia que já estava acostumado com aquilo, já era uma coisa normal. Dalcísio, eu olho para cima, todo o teto do teatro cheio de morcego. Cheio de morcego. Falei, meu Deus, e agora o que eu faço aqui? Né? Bom, eu continuei, fiquei na minha posição, continuei a palestra e terminei a palestra. Quando terminei a palestra, esse meu amigo, que era o mestre de cerimônia, falou assim para mim, Romão, você está de parabéns. Você é o único palestrante ou artista na história desse teatro que não se incomodou com a presença dos morcegos. Algumas mulheres aqui no palco que vieram cantar saíram correndo, outros artistas desceram, outros ficaram desesperados. Rapaz, você não fez absolutamente nada. Os nossos morcegos aos quais estamos acostumados não te incomodaram. Aí eu virei para esse amigo e disse assim, Padre Fabiano e Dalcísio, mas que morcegos? Então, aos amigos, muitas vezes, a gente tem que ter uma conduta que não valorize tanto, né, ou não seja tão crítica em relação àquilo que eles fizeram. Algum tempo depois ele me perguntou se realmente, falei, claro que eu me incomodei, mas eu não ia sumir ali na frente de todo mundo. Né? Ó, tem coisas que às vezes nos incomodam mesmo. Agora, eu acho que na questão da amizade, a gente precisa também relativizar o seguinte, quando é que uma coisa é importante e quando não é tão importante assim? Se você e eu tivermos essa clareza do que é importante, você vai assim, se mostrar incomodado ou você vai querer mudar se realmente for uma coisa que mexe com a sua essência. Se por acaso for alguma coisa que não vale a pena, sabe, fazer de conta que nem viu. Talvez essa possa ser uma grande mensagem. 1h45. Ao longo desse dia, veja exatamente aquilo que você está assim disposto a comprar como briga. Pode ser que algumas brigas realmente valham a pena. E ali você vai com tudo, com toda a força. Tem coisa que não vale a pena. Ignora, como se essa coisa não existisse. Pensa nisso. Momento benfeitor. O programa está quase chegando ao final, daqui a pouquinho a oração da noite. Mas eu, assim, encantado, né, com tudo que aconteceu ao longo desse nosso programa. Alegria de ter recebido o César Romão com o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, para você conhecer mais a respeito do César Romão, deste livro, dos mais de 25, 28, 29, 30 livros que ele tem espalhados por esse Brasil todo e por esse mundo todo. cesarromão.com.br, simples, fácil, dessa forma. Quero agradecer, César, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado, Dalcísio. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo seu sucesso. Você tem transformado vidas por esse nosso país. E essa é a sua missão, é o seu chamado. E você tem respondido muito bem a ele. Parabéns. Posso terminar perguntando uma coisa? Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 11, ele diz uma coisa que está me chamando a atenção. Ele diz assim que o fracasso é uma escolha, não uma decisão. Fracasso é uma escolha, não uma decisão. O que é que você quer dizer com isso? Muitas vezes nós escolhemos desistir. A gente não decide continuar. A maioria das pessoas, ela não fracassa porque deixou de continuar. Ela desistiu. Ela simplesmente desistiu. Então, a partir de hoje, na sua vida, ao invés de desistir, faça uma escolha de continuar. Porque escolher continuar é decisão. Escolher fracassar, né, é algo que você vai carregar para o resto da sua vida e não vai mudar em nada a sua vida. Se você escolheu o fracasso, se você escolheu desistir, decida
por continuar. Por quê? Porque a nossa força vem da decisão, não vem da escolha. Quando você decide ser feliz, quando você decidiu, Dalcides, realizar esse projeto nesse programa, quando o nosso querido Padre Fabiano decidiu ser padre, olha o poder da decisão. Decisão tem poder, escolha não tem poder. Ó, 1h52. Obrigado, viu, pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado por acreditar nesse nosso programa. Um padre, assim, que a gente percebe que é do bem, né? Tô certo, César? Mas a missão do Cristo, ela tem simpatia. Se você analisar a personagem do Cristo, teria pessoa mais simpática do que ele? Né? Então, a simpatia também é uma das virtudes que nós recebemos quando temos o chamado. Lindo isso.